Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste agora. Esse é mais um Paulo Talks, uma gentileza da Fractal, software de manutenção inteligente, né? Uma possibilidade fantástica de ferramenta para ser utilizada na gestão de ativos, na manutenção industrial, predial e em facilities, gestão de facilities. Hoje, a nossa conversa é uma conversa extremamente interessante. Nós vamos falar com uma pessoa muito popular, muito conhecida no mundo da manutenção industrial, no mundo da qualidade, um profissional muito respeitado. E eu vou dividir esse Paulo Talks especial com o meu grande amigo Haroldo Ribeiro. Vamos lá, eu vou dividir a tela com o meu amigo aqui. Haroldo, se seu... Olá, Paulo. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para você e para todas as pessoas que assistem o Paulo Talks, esse evento de grande sucesso. Um prazer muito grande, Paulo. Nós, além de sermos colegas, somos amigos. Com certeza. Ter essa possibilidade de agregar valor para essa nossa conversa, que você, com certeza, tem coisas interessantes para nos falar sobre um assunto que aparentemente é antigo, conhecido, mas que está sempre sendo inovado, que é o 5S. Para o pessoal que não me conhece, eu sou Paulo Walter, eu trabalho com manutenção desde o século passado, já são mais de 45 anos de experiência e ando me aventurando na internet, nas redes sociais, conversando com profissionais fantásticos, como é o caso do Haroldo Ribeiro. Eu trabalho com manutenção e sempre utilizei os melhores conselhos, as melhores vozes para que o trabalho desse certo nos projetos onde estive engajado. Por isso que hoje eu tenho essa especial satisfação de contar com o Haroldo Ribeiro. Mas eu não vou apresentar o Haroldo, vamos deixar que Haroldo se apresente. Vamos lá, meu amigo, quem é Haroldo Ribeiro? Paulo, vou me apresentar rapidamente, não é, para não consumir tempo do nosso foco aqui, do nosso tema. Eu sou paraibano, me formei em 84 na Universidade Federal da Paraíba, em Engenharia Mecânica. Também me formei no mesmo ano em Administração de Empresas. E logo em 84... Apressadinho você, né? Que ainda logo se formar em duas Mas graduações. aproveitei, viu, Paulo, que naquela época eu não tinha condições de ter um trabalho com carteira assinada em função do curso de Engenharia Mecânica ser durante o dia, e algumas matérias, inclusive, era manhã ou tarde, e eu fazia meus bicos, então não conseguia, assim, fazer um trabalho com carteira assinada. Então, aproveitei o tempo ocioso e fiz em paralelo o curso de administração na Universidade Federal da Paraíba à noite. Me formei, portanto, em 84, imediatamente fui trabalhar na Klabin de Pernambuco, fazia papel e também celulose, e passei 3 anos na empresa, aí na área de projetos, ligado diretamente à diretoria. Mas, em 87, eu realizei um grande sonho de trabalhar no Polo Petroquímico de Camaçari. Em 87, fui trabalhar como engenheiro de programação de manutenção na empresa estatal, na época chamada Copene, hoje uma das unidades da Braskem, insumos básicos, lá no Polo de Camaçari. E ali eu fiquei programando manutenção durante 87 até 90. Em 90, Paulo, a Copene, ela passou toda a sua estrutura de manutenção a uma empresa que pertencia a ela, chamada Central de Manutenção de Camaçari. Fomos lá, quase todos engenheiros e técnicos, para essa empresa que pertencia à Copene, e lá, aí fui engenheiro de manutenção como supervisor, engenheiro de paradas, depois fui coordenador de manutenção, de contratos também das centrais que tínhamos nas oficinas da empresa. E nesse tempo aí eu também fui revezando meu papel como também facilitador da qualidade. Era um trabalho voluntário, paralelo à minha função principal. E essa empresa, que era na época a maior empresa de manutenção industrial da América Latina, muito reconhecida no Brasil inteiro, por conta da sua engenharia, tanto engenharia de processo como também engenharia de gestão. E aprendi bastante nessa empresa, quer seja como engenheiro de parada, engenheiro de supervisão, e também coordenando durante 3 anos as oficinas da central que ela tinha lá em Camaçari, na área de caldeiraria, usinagem e mecânica. E um contrato que nós tínhamos também na refinaria da Petrobras, que hoje é a Selen, lá em Madre de Deus, Mataripe, não é? Então, fruto dessa experiência, eu também, Paulo, eu esqueci de falar, em 88 eu tive a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação em manutenção mecânica,
pela Universidade Federal da Bahia, com professores da Petrobras, um curso de 640 horas, de maneira que eu me coloco sempre como sendo um especialista em manutenção. E a minha carreira de qualidade aconteceu em paralelo, fazendo trabalhos voluntários. Até que em 95 eu resolvi sair da empresa para montar a minha própria empresa chamada PDCA Consultoria em Qualidade, me especializando em dois temas, os quais eu tinha aprendido a trabalhar na prática, na SEMAN, que é o 5S e o TPM, as duas ferramentas japonesas, 5S mais voltada para a área da qualidade, e o TPM, como você sabe, e talvez as pessoas que estejam aqui nos assistindo, é muito voltado para a gestão de ativos e de manutenção. Então, em 95, fundei a PDCA, em 97 vim aqui para São Paulo, moro aqui em São Caetano do Sul, ABC Paulista, em frente à General Motors, desde 97, atuando em médias e grandes empresas aqui na América Latina de vários segmentos. Então, é uma breve apresentação para todos vocês. Hoje eu pertenço também à Academia Brasileira da Qualidade, além de ter um trabalho também de suporte eventual à Abraman, a Associação Brasileira de Manutenção. Desde 94 que eu tenho uma relação muito forte com a Abraman, participando de alguns eventos, né? Ju, você também tem participado de alguns deles. E é um prazer muito grande estar falando aqui com a comunidade de manutenção, provavelmente que esteja aqui nos assistindo. Haroldo, fantástico. Conversar com pessoas como você e fazer uma breve corrida nesse seu histórico profissional e de vida, né? Você começou lá na Paraíba, depois desceu para Salvador e finalmente está em São Paulo e vive para cima e para baixo nesse Brasil imenso. É uma oportunidade de fazer um histórico da manutenção, de como as coisas aconteceram, inclusive esses aspectos interessantíssimos, não só da evolução das técnicas, mas das formas de relações com a terceirização, né? Em que muitos profissionais começaram, muitas empresas começaram a fornecer serviços, houve um boom, e a SEMAN, onde você trabalhou, né, foi realmente uma grande referência e um case muito especial, né? Isso mesmo, Paulo. E como eu tinha escrito já em 2021 um livro contando a história da qualidade no Brasil, um livro que hoje, vamos dizer assim, eu passei todos os direitos autorais desse livro, inclusive para a Academia Brasileira da Qualidade, a qual eu sou diretor. Vocês estão vendo aqui atrás de mim o certificado meu de entrada na academia, que muito me honra estar dentro da academia com pessoas ilustres como Vicente Falcone, Jorge Gerdau, Dorothea Werneck, professor José Israel Vargas e outras pessoas ilustres. Eu estou hoje participando do Osiris Silva, né? E hoje estar participando desse meio, para mim é uma honra muito grande. E, além de membro, também sou diretor de comunicação, já na segunda gestão. Então, me sinto muito honrado. E agora recebi uma provocação, você participou, inclusive, do trabalho, para escrever um livro sobre a história da manutenção do Brasil, a qual vai ter seguramente, né, a narração da entrevista que eu fiz com você. Nós vamos tentar disponibilizar, inclusive, o vídeo da entrevista que fizemos no ano passado, não sei se fosse em fevereiro ou março de 2022, para que também o pessoal tenha acesso para saber como é que foi essa evolução da história da manutenção no Brasil, os protagonistas, alguns que não estão mais conosco, um grande amigo nosso, Rogério Arcuri, né, que infelizmente perdemos ele há 2 anos em função da Covid, e outros amigos nossos que estão aí, o nosso querido Lorival Tavares, Pelo solo de Tavares. O qual nós, por iniciativa sua, instituímos o dia 14 de dezembro como sendo o Dia da Engenharia. 14 de novembro, perdão, 14 de novembro, que é o aniversário do Lorival, instituímos como sendo o dia quase que mundial, porque a gente colocou aqui no Brasil, né, que a gente não tem autoridade de falar para o mundo inteiro, mas o dia da engenharia de manutenção, graças a justamente o Lorival Tavares, amigos nossos em comum, que eu conheço desde 94 e que me lançou no mercado internacional. Então, hoje, os trabalhos que eu faço em 9 países se devem muito ao início, lá atrás, em 97, uma indicação do Lorival Tavares. Isso aí. Haroldo, vamos ao assunto. O foco, o convite de hoje, né? Desse múltiplo profissional que você é, um profissional muito conceituado, recorrentemente chamado para grandes projetos, seja na área da qualidade, seja na área do TPM,
mas principalmente na área do 5S, o assunto de hoje aqui, que eu quero falar com você. Haroldo, rapidamente, 5S, o que é o 5S? Assim, como se ninguém soubesse o que é o 5S, você está fazendo uma apresentação bastante sucinta. O que vem a ser 5S? Paulo, 5S, eu digo que é sempre uma metodologia voltada para você atuar em questões básicas, tanto infraestruturais como comportamentais, que servem de base para que uma empresa, uma área, tenha maior eficiência nos seus processos. Então, essa metodologia foi criada no final da década de 50 no Japão, justamente para dar uma condição mínima da indústria japonesa implementar métodos e tecnologias que fizessem com que o Japão fosse um país, a partir da indústria, altamente produtivo, saindo ali daquele problema que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, um país que foi arrasado física e moralmente, e 30 anos depois esse país passou a ser a segunda potência econômica mundial, ganhando ali na época até da Alemanha. Hoje ocupa ainda a quarta posição, não é? Aliás, a terceira posição na economia, ele pede somente para os Estados Unidos e China. Depois do Sim, Japão, a Alemanha ainda tem um PIB inferior ao Japão. Aí você compara tanto a parte do território, os recursos naturais, sim, a própria situação geográfica do Japão, tanto em termos de isolamento, como também os problemas que a gente conhece bem da natureza, que prejudica muito o Japão, eventualmente, não é? Então, diante de tudo isso, o Japão criou esse modelo para justamente dar sustentação aos seus anseios, às suas necessidades de produtividade. Ele trata de 5 conceitos muito básicos, a gente não vai dar uma aula aqui, mas primeiro essa, que é o seria você combater o desperdício de recursos materiais, ou seja, você usar todos os recursos materiais da melhor maneira, de maneira racional, sem desperdício. O segundo essa, através de uma organização das coisas materiais, você consegue muito mais eficiência nas suas atividades, principalmente o aproveitamento do espaço e do tempo. O terceiro S, que é o S da limpeza, o sensor, Paulo, apesar de a gente ter uma visão estética do sensor, da limpeza, mas por trás da limpeza você tem o desenvolvimento do sentimento de zelo, sentimento de propriedade. E isso faz com que os ativos, né, que as pessoas operam, manuseiam, eles tenham assim, uma vida útil maior, tenha menos interrupções de trabalho, menos indisponibilidade, menos manutenção corretiva, já que a gente está falando aí com uma certa comunidade da manutenção. Então, desenvolve nas pessoas o sentimento de propriedade. O quarto S, o Seiketsu, ele estabelece padrões, regras, para que a gente possa manter esses 3S no dia a dia, cada vez mais aperfeiçoando, né? Além disso, a gente implementa algumas atividades relacionadas à saúde e higiene pessoal. E o quinto S é o S de chegada, que é a autodisciplina, ou seja, você cumprir com rigor, voluntariamente, tudo que é estabelecido, desde a própria manutenção desses 3 primeiros S's, como também o cumprimento de regras, normas e procedimentos. Esses são os 5 S que formam essa metodologia. E, claro, para você implementar isso aí, fazer parte dos hábitos da cultura da empresa, exige toda uma metodologia para isso. fantástico, Haroldo. Sucinto e direto ao assunto. Eu tenho a sorte, tive a oportunidade de ser convidado para ministrar a matéria sobre ESG, né? Environment, Social and Governance, essa importante abertura que temos tido agora, principalmente nesse novo século, né? Para a questão do meio ambiente, a questão social e da governança. Né? E eu faço parte do corpo de professores do curso de Engenharia de Manutenção da PUC do Rio de Janeiro, que é um dos mentores lá, exatamente o professor Lorival Tavares, nosso grande amigo. Então, pesquisei bastante sobre a ESG e temos agora isso, praticamente todas as empresas têm essa questão dos seus balanços, os chamados balanços não financeiros, né? Em que elas apresentam suas atitudes, seus programas, seus resultados, suas iniciativas com relação ao meio ambiente. E quando falamos de meio ambiente, não falamos só de floresta, de natureza, falamos do ambiente em que vivemos, das cidades, as comunidades, os países, o mundo, o planeta, a questão social dos seres humanos e na sua relação com os outros seres viventes, e a questão da governança, que pelos 5 S que você falou, tivemos muito palavrinhas ali do chamado compliance, né? Que seria exatamente expor com os procedimentos, né? A questão da governança, de todos saberem para onde vão os sentidos. Então, o programa de 5S tem
tem mais de 50 anos, né, que veio ao mundo aí, por força dessa fantástica força de regeneração que o Japão nos oferece, mas está extremamente atualizado, né? O 5S é um negócio extremamente atualizado, inclusive nos objetivos do século, os famosos ODS, os 17 ODS da ONU, né? Exatamente. Para o nosso século lá. Me diga, Haroldo, você tem algum caso recente que você possa nos contar sobre a volta por cima? Você começou falando sobre a volta por cima, né? Isso que aconteceu no Japão, é um país que saiu da miséria absoluta, até dos aspectos morais, prestei bastante atenção nisso que você falou, de um povo e que se regenerou de uma forma excepcional e hoje é uma potência econômica e social, né? Com índices de desenvolvimento humano lá em cima, com parcos recursos naturais e ainda assim respeitado, admirado e imitado na comunidade internacional. Em tudo, inclusive em metodologias como a 5S. Conta um caso recente para a gente aí que você tenha visto algo dessa natureza. Paulo, você falou um assunto aí que é o ESG, não é? Eu não diria que é um tema que está em moda, mas ele está em evidência em função até das próprias necessidades das organizações atualmente de fazer, além de ela gerar lucro, ela tem que gerar lucro com responsabilidade social, Sim. cuidando da sustentabilidade, inclusive, do planeta, Uhum. né? E ter a chamada governança, você falou aí um dos tópicos da governança, que seria a questão da compliance. Hoje, as empresas, principalmente aquelas que estão abertas e que exportam, principalmente, que têm uma relação muito forte com as diversas comunidades, inclusive a comunidade internacional, elas são pressionadas, não somente pelos governantes desses países, mas também pelos próprios consumidores. Ali no meio, o cliente que vai comprar um produto nosso aqui do Brasil para passar para um consumidor final, esse consumidor cada vez mais, quando a gente fala de Europa, alguns países orientais, Estados Unidos, Canadá, são cada vez mais exigentes. Claro que por trás dessa exigência, a gente sabe muito bem que existe uma certa proteção desses países, né? Existe um certo nacionalismo, em que você faz algumas restrições a países como o nosso, você protege o mercado local de maneira discreta de uma concorrência, então existem essas barreiras que são normais. E dentro do SG nós temos na Academia Brasileira de Qualidade um grupo de trabalho no qual eu participo, voltado para o ESG, e a gente tem 3 palavras aí que tem o 5S como base. Vamos pensar na questão da sustentabilidade, tanto do negócio quanto a sustentabilidade do ambiente. Do negócio é a própria eficiência da empresa, da organização, que ela cada vez tem uma eficiência maior à medida que tem esses conceitos sendo praticados. Com relação à questão da sustentabilidade do meio ambiente, do planeta, né? A contribuição que a organização pode dar, Paulo, nós temos aí, quando você usa de maneira racional os recursos naturais, que isso aí é tratado dentro do primeiro S, primeiro você vai ter uma vida mais alongada dos seus ativos, dos recursos, inclusive dos materiais de consumo, você vai usar sem desperdiçar, incluindo água e energia, de maneira que você vai extrair menos recursos naturais, isso aí você beneficia já no início o meio ambiente. E à medida também que você usa adequadamente os recursos, você vai gerar menos resíduos. Essa geração menor de resíduos também vai beneficiar menos impactos ambientais, né? Então, começa esses 2 conceitos. No quarto S, que a gente fala da saúde, da higiene, nós não podemos esquecer, Paulo, uma coisa que muitas vezes passa desapercebido, que nós, seres humanos, fazemos parte do meio ambiente. Okay. Então, quando a gente fala de proteger o meio ambiente, a gente está falando também proteger a vida humana, não somente dos animais que não são humanos, né? Como também da vegetação, de outros elementos, como a própria água, o ar e assim por diante. Então, a gente tem, na prática desses 3 S's, um benefício muito grande para a questão ambiental. Quando a gente fala de governança, a governança também é, além do compliance, uma boa gestão do seu negócio, né? Não adianta você ter uma gestão em termos de compliance, em termos de sustentabilidade, se o seu negócio, principalmente empresa privada, não dá lucro. E no caso de uma organização governamental, não cumpre o seu papel social. E para cumprir o seu papel social, ela depende de uma boa governança, né?
E se você não tem a implementação desses conceitos, seguramente você tem na sua empresa muitas perdas acontecendo. E essas perdas vão se reverter em um produto mais caro ou em menor lucro, o que prejudica muito também o reinvestimento, né, no próprio negócio, no crescimento, em melhores práticas, à medida que você tem cada vez um menor custo ou não consegue vender para o mercado em função do seu produto, em função do preço, não ser competitivo. Então, quando a gente fala de governança, eu até coloquei aqui recentemente uma frase que eu tive a inspiração, Paulo, que você diz o seguinte: o 5S é a maneira mais prática, mais simples que você tem para você concluir, avaliar, analisar como é que está o nível de cultura de uma organização, em todos os níveis de hierarquia, como também a competência das suas lideranças. Se você chega numa organização e vê uma empresa muito bem organizada em todo sentido, não somente nas coisas materiais, mas em termos de planejamento, você tem poucos problemas de manutenção, não tem acidentes de trabalho, você vê que essa empresa ela é bem gerenciada. Então, apenas no visual, apenas no contato que você tem, vendo a postura, as atitudes das pessoas, você percebe se essa empresa é bem gerenciada ou não. Você percebe rapidamente a real cultura da organização. E a gente vem agora para o aspecto social, né? O social é o ser humano que está dentro da empresa, que é um cidadão, é um pai de família, é um agente de mudança, né? Pessoas que têm um papel, às vezes, fora da empresa, de liderança, tem um negócio, a sua esposa ou seu esposo tem um negócio em paralelo aqui dali. Palavrinha fundamental, liderança, né? Então, você termina levando consigo, você aprende o 5S na empresa, leva consigo, né, esses conceitos, essa prática que vai permear as pessoas que estão ali ao seu redor, não é? A comunidade como um todo, de uma maneira prática. Então, você passa a ser um cidadão melhor, um pai de família melhor, e se você é um agente de transformação, você passa a ser um multiplicador, levando esses conceitos para outros ambientes, além daquele ambiente que você trabalha. Então, na verdade, o 5S, ele faz de maneira prática, de maneira simples, de maneira com alta capilaridade, coisas que terminam beneficiando no somatório das ações essas três letrinhas, que é a questão da sustentabilidade, a governança e também o papel social das organizações. Agora, você pediu para falar um case. Eu vou falar um case de uma empresa aqui do ABC, Paulo, que uma área dessa empresa que tinha mais ou menos 3.000 colaboradores, ela estava para ser totalmente terceirizada, inclusive quando a gente fala em terceirização hoje dessas empresas, não obrigatoriamente é uma terceirização para alguma instituição brasileira, nada impede que algo que deixe de ser feito aqui no Brasil pelo pessoal próprio passe a ser feito por outro país, gerando um desemprego efetivo numa cadeia, né? E graças, segundo o diretor dessa empresa, eu não vou citar a empresa nem o nome aqui, mas você conhece que empresa é esta e que líder é esse, graças ao trabalho que foi feito, segundo ele, com duas ferramentas, o 5S e o TPM, ele conseguiu fazer com que a matriz que fica lá na Europa desistisse de fazer essa terceirização, mantendo esse negócio até hoje, evidentemente, uma linha de agregados, mantendo, portanto, a receita, os empregos, a geração de valor aqui no Brasil, segundo essa pessoa, né, que é um diretor hoje já aposentado, em função do 5S e da manutenção produtiva total. É um case interessante que essa pessoa faz questão de relatar em alguns eventos e aula que ela dá, inclusive de pós-graduação aqui em São Paulo. Muito interessante. Haroldo, eu tenho lá meus gurus, né? Meus gurus com quem eu trabalhei, tive a sorte de trabalhar ao longo da minha vida, e alguns são do chão de fábrica, né? E eu tinha lá numa fábrica de bombas hidráulicas, né? Não é bombas hidráulicas, um dos maiores fabricantes de bombas do mundo na ocasião. E a gente tinha a nossa fábrica bastante interessante lá no nobre bairro de Todos os Santos, no Rio de Janeiro. E lá eu chefiava uma equipe de manutenção de 27 pessoas, aos 22 anos de idade já era chefe da manutenção. E era muito interessante, porque tinha personagens fantásticos, né? Mecânicos que eram consertadores, né? Eles eram profissionais com muita vivência e falhas, e quando tinham as falhas, eles iam lá e
né? E já sabiam onde atuar. E eletricistas também da mesma situação, e que resolviam bastante bem as solicitações. Mas a gente não tinha essa concepção, né? Essa questão da prevenção, da limpeza, da arrumação, e de se evitar o problema das falhas. E essa era a minha principal missão, né? Jovem ainda, ainda não formado em engenharia, estudava à noite, e aí comecei a batalhar lá em cima disso aí, e tinha um personagem fantástico chamado Cício. O Cício, né? Opa! O Cícero era um piauiense boa cepa, magrinho, de muita energia, e era o nosso lubrificador. E ele tinha, então, que sair distribuindo, né? Ele não gostava que chamassem ele de beija-flor, porque a função dele era essa, sair distribuindo óleo e graxa conforme as solicitações dos operadores. Ou seja, estou precisando de óleo. Ele ia lá e lubrificava do jeito dele lá. Então, ele tinha 6 tipos de óleo e 2 tipos de graxa à disposição. E ele era analfabeto. Isso era um lubrificador analfabeto. Então, ele marcava os tambores de óleo e das graxas com cores e símbolos para que ele soubesse qual era qual, tá certo? E ele tinha na memória quais máquinas recebiam esse ou aquele tipo de lubrificante, graxa ou óleo. Bom, depois de 2 anos, consegui colocar em prática um plano de manutenção preventiva, e meu primeiro trabalho foi exatamente esse aí, no seu segundo S, que foi a limpeza, tá certo? Certo. Eu fiz uma geral, nós tínhamos, são números que eu jamais vou esquecer, nós tínhamos 69 máquinas operatrizes, entre tornos verticais, furadeiras, fresadoras, tornos mecânicos, né? Estamos falando do final da década de 1970. E, então, saí fazendo um monte de trabalho que foi esgotar todos os tanques, todos os recipientes, todos os depósitos de óleo das máquinas, fazer uma limpeza global e aplicar o lubrificante correto, tá certo? E para ensinar o Cícero, para trazer o Cícero num trabalho que ele já fazia há mais de 10, 15 anos, sei lá quanto tempo, para essa nova cultura, foi um problema. Porém, o Cícero era um sujeito muito inteligente, e ele sabia que certas ondas, né, como o mar, elas só vão em direção à Terra, não tem retorno. Ou você lida no sentido que elas vão, ou você está lascado. E ele Sim. rapidamente entendeu qual era a vibe e se adequou para fazer aquilo que era necessário. Nós saímos do índice de ociosidade de máquinas de contados 19% para 0,5% em 7 meses. Que Né? bacana, Paulo. Em Não é função fácil. exatamente desse aspecto da limpeza e da aplicação adequada. Então, o mestre Cisso, que me ensinou muito sobre a questão comportamental, da questão do trabalho, o que ele mais gostava era que domingo era dia de limpeza, a limpeza geral. Imagina você, fechava a fábrica inteira e era ar comprimido para tudo quanto é lado, tirando limalha, tirando sucata de tudo quanto é lado, e fazendo o diabo a quatro com enfim, com os bicos, né? Não só ele, mas pelo menos uns 15 profissionais, 20 profissionais, e era o domingo da limpeza. E era importante para eles, porque eles ganhavam horas extras para fazer essa limpeza. E Opa, na segunda-feira, nós tínhamos um índice altíssimo de problemas, porque a limalha que estava no lugar lá quietinha, né, ao ser, sim. né, empurrada pelo ar comprimido, ia parar no lugar onde não devia. Então, nós tínhamos problemas os mais diversos na segunda-feira, ocasionados pela limpeza do domingo. Sim. Paulo, já que você falou aí, eu coloquei aí uma foto que eu tenho aí de uma área de lubrificação. A gente sempre tem aquela imagem que uma área de lubrificação tem que ser suja, né? E aí você está vendo aí um exemplo de uma área de lubrificação extremamente limpa, que você teve a condição aí de ter aqui uma válvula em cada tambor com a cor do óleo convencionado, né? Então, óleo azul está aqui, óleo vermelho, quer dizer, não é o óleo que é azul, não é aqui a tampinha do tanquinho de óleo que está lá na área, vai ter lá uma tampinha de cor azul, então o lubrificador sabe que essa cor azul é referente ao óleo X, e aí não tem a mistura, né? Não tem aquela confusão de você confundir a especificação
em função da cor. A gente chama isso aí no 5S de controle visual, né, que facilita, então, a gente ter essa possível mudança ou a troca indevida de um óleo pelo outro, né, que pode gerar grandes problemas. A gente sabe que cada óleo tem a sua propriedade diferente, além de índice de viscosidade, que é um fator crucial para as máquinas sujeitas à lubrificação. É um caso interessante, Paulo. Inclusive, eu sempre escuto, quando eu estou viajando, eu escuto os seus podcasts, onde você conta a história do Cício e de outras pessoas mais. Eu sempre convido aí para as pessoas escutarem os podcasts do Paulo, que são bastante interessantes, e seguramente a gente que é de manutenção vai se identificar com uma ou outra ou algumas delas. São as crônicas do chão de fábrica, né? Eu Sim, estava sim, lá, eu aprendi. Eu me recordo que eu sou oficial de máquinas de marinha mercante de origem, né? E depois sim, que eu saí da Marinha, eu baixei terra e fui trabalhar como profissional da área de manutenção e fazer engenharia, faculdade à noite, né? E sim. aprendi no chão de fábrica, foram 7 anos trabalhando no chão de fábrica, Bacana. diretamente, antes de assumir meu primeiro posto de coordenação externa, né? Em que eu efetivamente não colocava a mão na massa, na graxa, assim, vamos dizer, mas foi um aprendizado fantástico, né? Haroldo, Sim, o 5S é um negócio que parece assim meio basicão, né? A gente olha assim e diz sim. assim, poxa, mas né, reconhecer seus ativos, mantê-los limpos, evitar desperdício, ter o controle sobre isso, ter protocolos a serem seguidos, parece meio básico. Mas a gente não vê no chão de fábrica, na visita nas empresas, que isso realmente esteja tão basicamente sendo respeitado e atendido. É isso mesmo, Paulo. Eu sempre comparo um pouco aí essa questão do 5S pela sua simplicidade com duas coisas básicas para a nossa saúde. Eu não estou falando de alguém que tem um problema congênito, né, que já nasceu com um problema de saúde crônico e tal, mas aquela pessoa que adquire uma doença ao longo do tempo, que tem duas coisas básicas para você ter uma saúde boa, né? Primeiro, todo mundo sabe, uma boa alimentação, né? E uma atividade física regular. Então, não precisa você ter um grande profissional por trás de você, tanto de esporte como de alimentação, para você ir na própria intuição de fazer aquilo que é o correto em termos de alimentação e de exercício básico regular. E o 5S parece um pouco com isso. Então, a obviedade do 5S, ela está muito claro isso daí, o entendimento dos conceitos. Eu consigo explicar o 5S para uma pessoa analfabeta, da mesma maneira que eu posso explicar o 5S para uma pessoa lá que é o diretor da empresa, uma pessoa que tem uma formação mais elevada, academicamente falando, pessoa com mais idade, pessoa com menos idade, se falar na linguagem dela, pessoa de qualquer ambiente, a gente fala isso, mas a grande verdade, viu, Paulo, é que a gente tem assim, médias e grandes empresas, eu estou falando aqui do Brasil, mas eu atuo em várias empresas da América Latina, semana retrasada estive na Argentina a semana inteira, e outros países aqui latinos, visito outros países também, Europa, já fui ao Japão também, a gente vê coisas básicas acontecendo, né, dentro das empresas que geram grande perdas. Inclusive, a partir de hoje, comecei a soltar aí no LinkedIn, nas minhas redes, pequenas chamadas mostrando a relação que tem uma desorganização, a sujeira, com desperdício, com falta de eficiência, com falta até de gestão. E eu sempre digo, a gente às vezes está preocupado em fazer um prato francês, um prato mais requintado, e os ingredientes que nós temos, que é o feijão com arroz, uma carne, um bife, a gente não sabe fazer, né? Ou não faz de maneira adequada. Então, o que eu chamo a atenção, eu estou há 28 anos trabalhando, dando consultoria a médias e grandes empresas, quando eu faço um diagnóstico, a gente constata um nível apenas razoável na Prato 5S, e a minha missão é mostrar para a empresa, primeiro, lavar os olhos dos gestores, né? Porque também de tanto ver, a gente termina ficando com a vista viciada e já não mais ver as mazelas dentro da empresa, mas vincular essas mazelas com o 5S e mostrar que essas mazelas que são visíveis dentro do 5S têm uma relação direta com custo, têm uma relação direta com produtividade, com confiabilidade de ativos e máquinas, principalmente, tem tudo a ver com o sentimento de propriedade, com desmotivação das pessoas, cumprimento de prazo, quebra
repentina de equipamentos, aumentando o custo de manutenção, tendo mais manutenção corretiva, risco de acidentes de trabalho, né? Atritos e estresse entre as pessoas da mesma área, de pessoas de áreas diferentes. Então, a minha luta, a minha missão é despertar nas pessoas, a partir do sentido top-down, a necessidade que tem de você implantar um programa que vai até a sua consolidação. Para você ter ideia, Paulo, a estatística que eu tenho aqui no Brasil, de médias e grandes empresas, que mais ou menos são do meu mercado, você tem 80% das empresas que, no segundo, terceiro ano de implantação 5S, elas já não mais continuam o programa pela falta de competência. Essa é a grande verdade. E dos 20% de empresas que passam do segundo, terceiro ano, apenas 10% delas conseguem implementar sistematicamente todos os 5S. Ou seja, nós temos um índice de sucesso pleno de médias e grandes empresas, a maioria multinacional, de apenas 2% que conseguem implementar sistematicamente em todos os 5S. Nós não vamos discutir aqui na live, porque não há tempo para isso, quais são os fatores, tal, mas o principal dele, viu, Paulo, é a falta de entendimento, de reconhecer, primeiro, os problemas da área, relacionar esses problemas aos indicadores de performance e mostrar que tem uma solução óbvia, básica, que pode, pelo menos, minimizar essas mazelas e, portanto, minimizar as consequências dessas mazelas nos indicadores de sobrevivência da empresa. Essa tem sido a minha missão no sentido do top-down. Eu sempre digo no sentido do top-down, porque não adianta a gente fazer essa sensibilização da média gerência para baixo, aí eu estou falando de encarregados supervisores, até o nível de piso de fábrica, se antes passar esse convencimento pela direção da empresa junto com seus gerentes. Então, essa tem sido a minha missão ao longo desses 28 anos, Paulo. Perfeitamente. Haroldo, eu tenho um monte de perguntas e acredito que a nossa audiência também teria um monte de perguntas. Não podemos esquecer, vou fazer aqui uma propaganda importantíssima e de qualidade para quem está nos assistindo e nos ouvindo. O Haroldo tem uma live toda segunda-feira, fantástica, que ela entrevista personagens os mais diversos, gente de excelente desempenho, gente importante na contribuição da administração, da gerência e da gestão, enfim, tudo quanto é assunto extremamente interessante. Eu recomendo para você dar uma olhadinha lá no YouTube. Haroldo, depois a gente vai falar sobre isso, mas seu programa do YouTube de segunda-feira é fantástico. E eu sou, sempre que eu posso, né, tenho uma agenda um pouco complicada. Inclusive, né, Paulo, é uma live que tem o apoio do canal Manutenção.net, seu. Parceria, até porque a gente só gosta de parceria boa, né, Haroldo? Eu sempre Vamos combinar. Para mim, me orgulha muito ter o apoio do canal Manutenção.net, Paulo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Procurei o seu apoio, você automaticamente cedeu, faça a divulgação das lives nos seus canais de relacionamento. E, para mim, é uma honra muito grande contar com o seu apoio, junto com a Fundação Nacional da Qualidade, a Academia Brasileira da Qualidade, a FestQuali e também a Quality Mark Editora, do nosso querido Saido Marromério, uma editora que hoje está, inclusive, na Europa, é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Então, são parceiros de qualidade e, graças a isso, a gente traz, eu já entrevistei aí pelo menos 5 ministros de estados, presidente de grandes corporações como Petrobras, Eletronuclear, né? De movimentos importantes, como Todos pela Educação, Movimento Brasil Competitivo, e altos executivos. Eu acabei de entrevistar esse ano o Jorge Gerdau, né? Uma pessoa raríssima, a gente conseguir contato com ele. Sim. Então, Paulo, isso aí é em função também do peso que nós temos das parcerias, incluindo a parceria do canal Manutenção. Imagina o cara que coordenava as oficinas da semana sendo youtuber. Jamais, Haroldo, naquela época, ia imaginar um negócio desse. Mas essa nossa parceria, Haroldo, tem tudo a ver com o 5S. É a seguinte, né? Eu sempre trago comigo esse bordão. Nas boas parcerias, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Tem tudo a ver com o 5S e é por isso que a excelência da nossa amizade, que resulta também, né, acaba se espraiando para quem nos acompanha. Mas voltando ao 5S, Haroldo, dá uma dica aí. Quanto tempo leva para que a gente realmente possa dizer temos um programa que os 5S estão minimamente implantados e seus resultados sejam visíveis? Eu sei que é bem difícil de mensurar,
Um dos problemas que Sim, nós mas eu temos consigo. de gestão, não só no Brasil, Haroldo, é a necessidade de resultados imediatos. O pessoal quer ver o Sim, resultado, né? Começou um negócio na segunda-feira, na sexta-feira o chefe passa perguntando, e aí? Não é assim, né? Para se construir indicadores, é preciso ter os índices, a acumulação da informação para fazer as mudanças, para fazer as adequações, para fazer as melhorias pontuais que toda e qualquer ferramenta, todo e qualquer programa precisa, né, para poder chegar aos seus objetivos, atingir suas metas. Mas, em média, né, essa questão da resiliência necessária, que a liderança tem que estar presente, quanto tempo um programa de 5S pode ser considerado maduro e concretamente efetivado? Paulo, quando eu faço diagnósticos em médias e grandes empresas, que tem sido mais o meu mercado, né? O nível médio dos 3 primeiros S, utilização, organização de limpeza, está ali em torno de 65% a 70% pelos critérios da PDCA. Nós temos critérios de avaliação, né? Eles são de domínio público, estão nos meus livros aí, são publicados também no meu próprio site. Então, fica ali entre 60% e 70%. Claro que tem áreas que têm um nível mais avançado, principalmente as áreas que, pela sua característica, normalmente já são avançadas, como a área de controle de qualidade, e tem áreas que são um pouco mais críticas, né? A área, por exemplo, de manutenção serralheria, normalmente é uma área mais crítica. As áreas são mais agressivas em termos de sujidade. Unidades que são mais velhas, mais antigas, tem muito problema também de manutenção, de vazamento. Então, essas áreas são mais críticas, mas na média ali 65% a 70%. Pelo modelo que a gente implementa e a maneira como a gente implementa, eu estou falando com uma referência, o modelo que eu estabeleço aí na minha literatura, para você ter ideia, Paulo, de 94 para cá, eu tenho 17 livros publicados sobre 5S, tenho livros que são o chave, a Bíblia do 5S transformou na certificação 5S, tem um livro de 400 páginas, existem outros livros para determinados públicos-alvos, existem e-books, mas por essa metodologia que está aí à disposição, a gente com 1 ano e meio, 2 anos, consegue chegar aos 3S no nível de classe mundial, dos 3 primeiros S. 1 ano e meio, 2 anos tem sido a média. Agora, os resultados impactantes já surgem quando a gente faz uma formação inicial das pessoas, tem aquele chamado dia D, aquele dia do mutirão, onde ali a gente já sai um pouco da inércia, já dá um salto, até visual, dá para você ver que já houve uma transformação. Isso é muito importante, porque motiva as pessoas da base, motiva a supervisão e motiva também a liderança. Quando chega na área, vê uma área transformada, muita coisa foi descartada, né? Dependendo do nível de gestão da empresa, a gente vê um volume muito grande de material que foi descartado, material que estavam guardados em armários, em prateleiras que não tem mais utilidade. O pessoal da manutenção fica horrorizado, né? O pessoal vamos chamar o pessoal das antigas. Não, pelo amor de Deus, essa pecinha que eu trago aí, que eu guardei tem 20 anos, pode ser que um dia eu precise dela, né? Mas na manutenção tem dois casos interessantes, Paulo. Tem aquilo que não é compartilhado, ou seja, aquele sobressalente que você tira do equipamento, que poderia estar no local de uso público da manutenção, às vezes está Sim. dentro de uma bancada, dentro de um carrinho, né? Uma caixa de ferramenta, depende do componente, e você não propicia aos outros profissionais recorrer a esse material, como também coisas que estão lá no almoxarifado, quer seja o almoxarifado da manutenção, quer seja o almoxarifado que pertence a uma área de supply chain, e materiais e equipamentos que já não existem mais na planta, equipamentos que é, foram descomissionados já, e você tem lá peças sobressalentes sem utilidade. Então, já cheguei em almoxarifado que 65% dos materiais que ocupavam lá já foi considerado pelo pessoal lá como materiais desnecessários, porque não tinha mais equipamentos onde serem aplicados. Eu fiz Então, dois trabalhos. Diga, perdão, amigo. não, para concluir, então, 1 ano e meio, 2 anos para os 3 primeiros S, e mais ali 1 ano e meio, 2 anos para você chegar a um nível de consolidação que ele é otorgado, tem uma referência de um certificado que eu criei em 96, Paulo, chamado Certificação 5S, e algumas empresas aqui da América Latina já chegaram nesse nível de ela terem o seu processo reconhecido por mim, a auditoria que eu faço, visitando todas as áreas. Esse trabalho também é de domínio público, esse regulamento, esse procedimento, chamado Certificação 5S, dada por mim, foi criada em 96, e ela mostra realmente se a empresa ou se a área, tem empresas, no caso aqui de uma empresa de grande porte aqui do ABC,
uma empresa que tem 13 mil funcionários, ela optou de fazer a certificação por área, só que cada área da empresa tem 350, 400 pessoas. Então, a gente fez a certificação por área. Então, em torno, Paulo, de 4 anos para uma empresa que está ali no nível de 65% a 70%, empresa de média e de grande porte. Isso aí. Eu entendo, viu, Haroldo, que 5S, né, tem tudo a ver com as novas, né, as novas definições da indústria 4.0, dessas definições que precisamos ter. Eu fui convidado agora, porque, né, tendo o canal do YouTube, manutenção.net, esse trabalho que eu faço junto com a Fractal, né, os podcasts que você mencionou, agora eu sou do terceiro setor, eu sou da imprensa. Né? Então, eu compareço nos eventos, sou muito convidado para fazer reportagens, levantamento dos eventos. E agora estamos falando sobre as cidades inteligentes, que têm que ter o seu 5S, em que todos os munícipes, né, as comunidades, as pessoas individualmente são convidadas a melhorar o ambiente que elas vivem, né? Inclusive, essa questão da sustentabilidade tão importante aí, que você, logo no início da nossa conversa, citou aí, tanto para empresas quanto para comunidades, para o planeta como um todo, né? Haroldo, nós estamos chegando mais ou menos àquilo que é nosso compromisso, né, de ter 45, 50 minutos de conversa, né? Sabendo que tem muita coisa ainda que eu gostaria de extrair de você, porque você tem uma experiência muito grande, tem muita coisa para compartilhar com a nossa galera que nos acompanha, mas quero pedir a você um conselho final, né? Nós estamos falando aqui numa live em que a gente fala muito sobre gestão de ativos, gestão de manutenção, a gente fala bastante sobre a retenção do conhecimento através de softwares adequados, de ferramentas que incluam uma boa comunicação e que seja fácil, né, de serem acessíveis. Hoje a questão, né, está aqui, sempre aqui do lado do meu celular, com todas as informações, essa questão da portabilidade. Como é que se faz hoje, né, de um modo geral, um 5S bacana, caprichado, na sua opinião? Né? Se você, né, chegou num lugar onde fez o seu diagnóstico, e a primeira, estatisticamente, você já sabe onde está, né, os primeiros chamados quick wins, né, os pequenos ganhos que vão animar a galera, qual é a sua dica inicial para quem vai implantar um programa de 5S? Muito bem. Primeiro, Paulo, é a liderança da empresa, né, junto com o gerente, fazer um Game Away ali, passar nas áreas com uma visão assim, não viciada, e elas verem efetivamente como é que está o estado, né, de práticas da sua empresa nas áreas de trabalho. Então, quando eu faço um diagnóstico, normalmente eu faço com as pessoas das áreas, eu lavo a vista da pessoa no momento que eu vou dando um zoom, né, a cada... Eu estou mostrando aquilo dali que tem relação total com eficiência, com falta de comprometimento, falha na gestão, porque seguramente se aquilo está naquela situação é porque está sendo permitido que esteja. Se a gente tem um extintor obstruído, um equipamento de emergência obstruído ali, resultado de uma gestão inadequada, de uma cultura também inadequada em função da própria gestão deficiente. Então, o primeiro papel é esse, fazer um game away, ou seja, ir aonde as coisas acontecem, ver com a vista não viciada essas mazelas, sempre apontando que não estou preocupado aí com a questão estética. Eu não estou falando de uma loja, Paulo, que está em contato diretamente com o cliente, como, por exemplo, um McDonald's, um hipermercado, um shopping center, um aeroporto, onde você tem que estar assim, visualmente bem para poder ser um local agradável para o usuário final, né? Claro que a estética ela é boa, mas a gente tem que ver a funcionalidade dentro da empresa. Então, eu quero que as pessoas, liderança, enxerguem as áreas no sentido mais funcional do que no sentido estético. O sentido estético em determinadas funções, ele não paga o 5S. Ou seja, o ganho do 5S no fator estético, ele é caro. E ele não se paga em função de ganhos, obrigatoriamente, de produtividade. Mas se a gente enxerga isso aí como sendo algo que repercute em produtividade, eficiência e também em condições seguras de trabalho, a gente passa a ter uma maior valorização. Segundo, usar um método efetivo que leve a empresa a realmente formar a cultura e não fique fazendo campanhas
de ordem de limpeza, né? Que essas campanhas elas dão aquela melhorada pontual, mas aquilo ali não se efetiva a médio e longo prazo. Então, você tem que ter uma metodologia baseada no PDCA, né? Para que você tenha uma melhoria contínua nos aspectos de motivação, educação e treinamento, padronização e também as próprias auditorias que devem servir para retroalimentar o programa, né? E não apenas para julgar, não apenas para premiar a área que cumpriu o método, que não cumpriu o método. Tem que ser uma ferramenta de retroalimentação. Então, usar a metodologia confiável, não existe milagre para nada no mundo, né? Ou seja, normalmente, a maioria das vezes, os resultados são frutos de muito trabalho, trabalho de competência, e não obrigatoriamente com algo que cai do céu, né? A gente não tem que esperar por isso. Então, se você não tiver uma metodologia consistente, que haja determinação da alta direção em dar continuidade a esse trabalho, mostrar de maneira clara para o seu corpo gerencial que o 5S é uma prioridade porque ele permeia todos os setores, todos os níveis da hierarquia, ele é base para várias melhorias, né, em relação à qualidade, produtividade, custo, confiabilidade, motivação, segurança, meio ambiente. Veja quanta coisa o 5S é básico. E se uma empresa tem metodologias mais completas, mais engenheiradas, como TPM, Lean Manufacturing, WCM e outras metodologias próprias, todas perpassam pela base que é o 5S. Então, se o 5S não está bem, não está consistente, seguramente essas outras metodologias, ferramentas e programas vão ser prejudicados, vão ter sua eficiência prejudicada por conta de um baixo nível, ou nível até mesmo razoável de 5S. Isso aí. Limpar, manter limpo, manter tudo arrumado no seu devido lugar, não sai caro, mas é uma questão cultural. E aí, meu amigo, quando a gente mexe com cultura, haja Opa, tempo, né? é isso mesmo. Essa unidade sobre a qual nós não temos controle, né? Temos que fazer bom uso. Exatamente. Haroldo, muito obrigado. Esse seu sorriso encantador. Você é um profissional que, além dos conhecimentos, você é um profissional que está sempre disposto a doar seu tempo, a sua energia, seus conhecimentos para a comunidade. Por isso, eu sou um dos seus admiradores. Obrigado, Paulo. Sempre você poderá contar comigo em seus trabalhos, porque o que nós queremos é exatamente isso, agregar valor, né? Para nós mesmos, para aqueles a quem a gente ama, para as gerações futuras, porque pessoas que fazem a diferença são importantes para que haja diferença. Sem elas, sem as pessoas, nada de bom vai acontecer. Muito obrigado pela tua disponibilidade de hoje. E eu espero contar com você para outros assuntos. Nós vamos continuar falando sobre 5S e tal, mas vamos falar sobre TPM, né? Opa, Manutenção produtiva total, como já se diz por aí, né? Gestão total, né? produtiva total, né? Uma Gestão produtiva total, é. gestão produtiva total. Meu amigo, muito obrigado. Pode dar seu tchauzinho para a galera Opa. que estava com a gente até aqui. Paulo, agradecer mais uma vez ao convite que você fez, né? Me sinto muito honrado ter recebido esse convite. Eu sei que você faz para as pessoas que realmente você confia, que vem oferecer para as pessoas que assistem as suas gravações, que tragam conteúdo fruto da sua experiência. Então, agradeço pela sua confiança, pela sua amizade e também parabenizo as pessoas que estão se interessando, né, ao longo do tempo para assistir aí o Paulo Talks, que é um programa bacana, agrega valor, você passa a ser um profissional que, além de ter sua qualificação técnica, você passa a ter informações complementares que tornam você um profissional que tem maior empregabilidade no mercado de trabalho. E se você, por acaso, inclusive, é um empreendedor, seguramente você vai trazer aqui, dentro do Paulo Talks, recomendações do Paulo e de outros colegas que ele convida para participar da live, informações que agregam valor também ao seu negócio. Então, eu parabenizo a você, Paulo, como também parabenizo as pessoas que se interessam pelo Paulo Talks. Haroldo, muito obrigado pela gentileza, pelo tempo e pelas dicas, né? A Opa. galera que está se preparando ou que está já, né, ao comando, na gestão de muitas questões nas empresas mais diversas do Brasil, com certeza vão rever tudo aquilo que a gente falou aqui nessa gravação. Muito obrigado a você. Amigos, agora
chegou a hora da gente, né, dar o nosso tchauzinho. Eu quero agradecer imensamente a Fractal pela oportunidade desse canal aberto, do Paulo Talks, de forma que a gente possa trazer sempre, né, excelentes contribuições de profissionais, como foi o caso hoje de Haroldo Ribeiro, em que deu essa passeada sobre o 5S. Deu só uma palhinha, né? Deu vontade de estender isso aí, mas nosso compromisso com relação ao horário é importante, até porque quem nos acompanha sabe que o tempo é preciosíssimo. Esse é o Paulo Talks. Eu agradeço muito a você que esteve aqui conosco. Voltaremos com mais entrevistas. O Haroldo vai voltar para falar sobre TPM e, com certeza, vamos evoluir e contribuir. Se você tiver qualquer questão, qualquer pergunta, entra no site da Fractal, deixe sua solicitação de pauta, de assunto que você queira ver sendo discutido por aqui, e a gente vai ter muito prazer de atender a sua solicitação. Um grande abraço e até a próxima.